para mim é uma alegria esse momento, porque poder gravar a jornada do auto sucesso com vocês mentorandos é uma satisfação ímpar. Na verdade é a chancela de cumprir a missão. Então, nesse intuito aqui, a gente começa a gravar a jornada da mentoria do auto sucesso da Karen. E para ficar bem claro aqui, a gente vai gravar na Trade do Sucesso. Para quem está chegando de paraquedas aqui e não sabe o que é Trade do Sucesso, é verdade, diálogo e respeito. Coloca uma pirâmide para cima. E a Trade do Fracasso seria uma pirâmide para baixo, onde tem mentira, ganância e violência. Então, o intuito de gravar os depoimentos do Mentorandos assim é exatamente para conectar, na verdade, que a gente busca na sessão. Que fala que na verdade do Léo, na verdade da Karen, a verdade se revela, né? Desde que a pessoa decida, porque a mentoria do auto sucesso não é para qualquer pessoa. Longe disso. É para quem tem coragem para decidir e querer evoluir. Então, dito isso, vamos fazer agora. A gente vai fazer tipo uma linha do tempo. Então, bem tranquilo, mesmo bate-papo. E antes, eu queria que você pudesse se apresentar, Karen, e apresentar toda a sua competência, seu know-how, e quem é a Karen, para quem está assistindo, por favor. E bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou a Karen, sou personal trainer, trabalho como personal integrativa. Então, meu objetivo não é trabalhar só o corpo como um músculo, mas entender que o corpo, ele é para além disso, né? Então, conectando o corpo, nossas emoções, o nosso estado de espírito, para trazer isso de uma forma integrada e completa dentro dos meus serviços. E aí eu atendo com reiki, também com as terapias holísticas, sou professora de yoga e faço esse conjunto funcionar de uma forma com que o aluno se encontre dentro da atividade física, não só como exercício físico, mas como forma de terapia também, terapêutico, né? Muito bom, que legal. Bom, então tem um propósito muito maior sobre o que você entrega, né? Sim. Perfeito. Então a gente vai fazer a linha do tempo aqui. Vou te fazer uma pergunta, algumas perguntas, na verdade, né? Começar aqui. Estou com uma folhinha aqui que eu sempre uso para o sucesso. Já tá velhinha, tadinha. Então ela fica aqui. Então, Karen, como era a sua vida antes da mentoria do Auto Sucesso? Bom, eu estava assim numa fase muito me sentindo perdida, na verdade, o objetivo foi encontrar minha essência para, assim, reverberar na minha parte profissional, relacional, né? Eu estava, assim, bem... me sentindo perdida, assim, é exatamente isso. Perfeito. E se sentir perdida é um contexto bem desafiador, né? Principalmente para quem tem muitas competências. Isso acontece corriqueiramente, porque os mentorandos que eu atendo têm geralmente mais de uma empresa como você, né? Às vezes tem uma só, mas o que acontece? Quando a gente tem muitas competências, a gente tem muitos certificados, por incrível que pareça, essa sensação acaba sendo comum e não o oposto, né? E muitas vezes pego mentorandos querendo mais certificações, né? E vocês meio que são craques nisso, né? Sim. Eu também sempre fui craque nisso, então eu sei que esse preenchimento vazio às vezes acaba acontecendo isso. E você, quando estava buscando a sua essência, quais eram os problemas que você tinha especificamente, até para ficar mais claro isso para as pessoas? Primeiro a questão de me divulgar, né? Da vergonha de gravar vídeo, de postar mais coisas no Instagram,
me promover, né, como profissional, e também a minha busca da minha essência, porque eu me sentia assim meio perdida, assim, na verdade, às vezes até me dava vontade de desistir de tudo que eu fazia, assim, tá? E enfim, aí foi quando eu busquei a mentoria para tentar me ajudar a sair daquele buraco daquele ciclo que eu seguia, assim, que não saía do lugar. Entendo. E quando você estava passando por esses problemas, como você se sentia? Lá naquele Angustiada, lugar, né? Lá naquele lugar. ansiosa, angustiada, desconectada do meu feminino, né? Que eu acho que isso foi uma das coisas assim que aflorou muito com a mentoria, né? Então, para eu entender que é para além de só aquilo que a gente acha que vai buscar, né? Que vem muitas coisas sendo mexidas lá no interno e vindo transbordar para a superfície. Perfeito. E eu gosto também de perguntar, porque a mentoria do autossucesso, ela começou, na verdade, ela só começou porque meu amigo de infância, o Heraldinho, pediu para fazer a mentoria com ele. Na verdade, não foi eu que decidi fazer, meio que foi decidido por ele, de certa forma, né, de uma demanda que ele me trouxe. E eu gosto de colocar onde as pessoas me conheceram, né? Porque eu comecei muito diferente do que é o senso comum, né? Até, como eu faço também algumas mentorias, eu estava numa mentoria de negócios, quando eu falei que a mentoria surgiu com um amigo meu de infância, depois eu fiz com outros amigos de infância, com a minha noiva, na verdade era a minha namorada, passou noiva, e a minha esposa, né? O cara falou, meu Deus, como você é louco, porque geralmente fazer mentoria ou algum negócio que tem que servir para pessoas próximas, geralmente você pode perder a relação, né? E eu sempre como gostei de desafio no fogo, mas para mim isso para mim acabou sendo natural. Mas eu acho que é muito interessante de mostrar como é que a gente se conheceu. Então, como você conheceu o Léo, a mentoria do Alto Sucesso? Na verdade, através da minha melhor amiga, a gente estava na academia, eu incentivando ela a fazer atividade física, né? E aí a gente ali pedalando, e aí eu tava contando assim, né? Ah, porque eu tô cansada, eu tô me sentindo, tô desenganada, assim, sabe? De tentar, às vezes eu acho que eu não saio do lugar, enfim, contando um pouco do momento que eu tava, como eu estava me sentindo, aí ela falou para mim, poxa, eu tenho certeza que se você fizesse a mentoria com o Léo ia dar muito certo, eu tenho certeza que ele ia te ajudar muito. Você toparia? Você não precisa, né, ter compromisso nenhum, mas marca uma reunião com ele, conversa com ele, eu tenho certeza de que você vai gostar dele e acho que ele pode te ajudar. Foi assim. Legal. E no mesmo dia eu entrei em contato com você e aí a gente marcou a reunião. Ah, bacana. E perfeito. Então a gente marcou a reunião, né? Aí aqui na reunião, como você se sentiu? Ou, por exemplo, assim, o que que você identificou que eu poderia te apoiar? Como é que foi a reunião para você? Foi bem legal, assim, você explicou, deixou tudo muito claro e de uma forma acolhedora, sem aquela coisa incisiva, sabe? É, você mostrou pontos para mim que seriam interessantes para essa minha trajetória, sabe? De uma forma leve, de uma forma acolhedora, assim. Bacana. E qual foi o ponto que te ajudou a decidir? O que que foi falado ou o que você percebeu que fez você ter certeza? Porque tem muitos mentores, né? Hoje em dia, principalmente na rede social, existem muitos mentores. Mas o que te fez decidir? O que foi falado? Não sei. Ou o que você sentiu que você falou, ah, não, então eu decido fazer a mentoria do Alto Sucesso com o Léo. Você lembra? Ah, assim,
Não recordo tão bem, assim, mas eu acho assim, eu escolhi exatamente pelos pontos que você me trouxe, da forma com que você ia trabalhar, que é diferente dos mentores que eles só ficam, assim, na verdade, o que mais me conectou a você é sentir assim, como eu já tinha feito uma outra mentoria e eu não tive essa assessoria, eu fiz a mentoria, era assim, a reunião da mentoria e aí depois a gente só ia ter uma conversa no próximo encontro. E uma das coisas que eu falei para você é que, para mim, essa distância, eu perdi o time, né? E você falou, não, mas a gente vai fazer a mentoria, mas você pode me chamar, a gente pode conversar e pode desenrolar isso até a próxima sessão, né? Não precisa acabar ali na sessão única. E aí isso eu senti que ali eu senti que ia ser mais proveitoso todo esse trabalho e que eu achava que iria deslanchar assim de uma forma melhor. E assim você demonstrou, porque você foi super solícito desde o começo, super. Você sempre respondeu todas as questões que eu tive, você sempre fez questão de responder com cuidado, com atenção, e a isso cada vez foi me conectando mais. E, a, e no momento que eu achei assim que ia ser bem desafiador, porque também foi desafiador vencer a minha cabeça, e você, mesmo assim, me ajudou a continuar e a vencer esse processo. Ah, muito bom. Parece até que foi combinado, porque a próxima pergunta aqui estava aqui, ó. Quando você se sentiu pronta para comprar a mentoria? Porque a mentoria do sucesso ajuda muitas pessoas nesse contexto de autossabotagem, né? Porque, por incrível que pareça, parece contraditório, mas vou falar vocês como o senso comum dos mentorandos, né? São pessoas extremamente inteligentes, muito capazes, cheias de certificados e querem fazer muito, principalmente pelo senso comum e servir muito. Só que às vezes se sabota por decidir por vocês, Sim. né? Que é quase um senso muito comum isso. Então, como foi para você que você se sentiu? Que agora atrás você falou que uma das coisas que te apoiou bastante era a questão do bônus, né? Que a mentoria do Alto Sucesso individual tem o bônus de poder mandar mensagem, não importa a hora que foi, assim, quando eu tiver tempo de qualidade para poder entrar e responder, né? Que esse é o acordo com a minha esposa, com os meus filhos barrenteados e com todo mundo que me conhece, inclusive com vocês. Até falo, né? Às vezes vocês podem me ver online no WhatsApp, mas eu só vou entrar se eu tenho tempo de qualidade para responder. Mas então, o que você, voltando à pergunta, como é que você se sentiu pronta para comprar a mentoria? Assim, foi bem desafiador, mas aí a gente fez a primeira sessão e você falou, você não vai escolher por você, né? E aí isso me fez pensar muito, porque a gente sempre deixa a gente de escanteio e vai tentando sempre ajudar os outros, fazer pelos outros. E você falou, e quando você vai escolher por você, né? E eu acho que foi isso que conectou para eu virar a chavinha e falar, bom, eu vou escolher por mim, mesmo que seja desafiador a forma de poder pagar, né? Que foi uma das causas assim que me fizeram pensar, não só já tinha me conectado muito com você, mas a parte financeira era algo que para mim era um impedimento, mas ali naquele momento eu falei, não, eu vou fazer como eu posso, do jeito que der e vou fazer. E acho que e posso dizer que foi a melhor escolha, assim. Ah, bacana. Perfeito. Então, pegando essa linha do tempo, a gente explicou um pouquinho, né, como foi o que você passava, o que você sentia, até o próprio desafio, né? Já foi um desafio para você ter que Já decidir por você, foi um grande desafio. porque a gente passa, eu passo, às vezes, dentro de uma sessão para outra, pequenos altos desafios. Então, você já começou com um bom desafio. O Sim, melhor, porque esse é o melhor desafio, porque ele
é como se fosse... eu vou falar exatamente dentro do contexto do autossucesso. Como se fosse uma proteção para quem realmente quer decidir. Eu tenho uma mentoranda que ela está agora na quarta sessão, foi ontem dela, e você conhece, que ela falou com você, a Ana Karina. Ah, que legal! Ela foi na quarta sessão. E ela me fez uma vez uma pergunta, né, quando ela estava na reunião para conhecer a mentoria, que ela participa de um outro grupo de negócios que eu faço parte, para lapidação. E eu, como mentor, tenho que me lapidar, né? Eu não paro. E aí, lá nesse grupo, ela fez uma reunião comigo, senti interesse em conhecer a mentoria, fez uma reunião e tal, e aí ela fez uma pergunta para mim. Ela fez a pergunta da seguinte forma, ela falou assim, Léo, na sua mentoria, quantas pessoas não atingiram o resultado? Aí eu virei para ela, falei, olha, eu vou fazer exatamente como a gente faz na mentoria, tudo bem? Ela, não, tudo bem. Eu falei assim, ó, na mentoria falou, não é a verdade do Léo, aqui no caso não é a verdade da Karen, a verdade vai aparecer. Né? E como a gente tem certeza disso? Porque a verdade conecta o coração. E aí depois a razão. E a verdade, ela é. Então ela é transparente. Eu falei, dentro disso, posso eu te fazer uma pergunta? Ela, pode. Eu falei assim, você está preparada para a resposta? Aí ela olhou assim, falou, acho que tô. Eu falei, então, tem certeza ou não? Você decide. Ela, não, eu decido. Eu quero... Eu falei assim, ó, todo mundo tem resultado. Aí ela ficou espantada, né? Porque ela vinha do processo de ter comprado outras mentorias também como você, não ter tido muito sucesso, pelo que entregaram, e aqui não estou expondo ninguém, não vou falar o nome de onde ela comprou, e as promessas foram boas, mas ela não conseguiu, e aí ela se assustou. Aí eu falei assim, olha, e com a mentoria do autossucesso, a gente não fala sobre hipótese, a gente não fala sobre ideal, a gente trabalha o real, que eu trabalho o contexto de vocês. Então, se você quiser, fala com a Karen, você da Mayra também, fala com a Mayra, e aí você bate um papo, né? Porque geralmente o caminho da mulher é diferente, né? O caminho da mulher é tirar essa pressão, e do homem é a verdade radical, né? E geralmente o homem que tiver visto aqui tem que às vezes aumentar a dor para buscar o amor, e a mulher é o oposto disso. E até você falou do sagrado aqui, né? Então aí eu passei isso para ela, e graças a Deus agora ela tá já perfumando muito bem. Que bom. Só até para te contar aqui, tá sendo bem legal. Então, esse processo exatamente que você passou, é exatamente esse ponto que eu falei para ela, porque tem que decidir, foi o que eu falei para ela. Se você não decidir por você, não adianta, eu sou um mentor, eu só vou ajustar a bússola para vocês caminharem. Porque a mentoria do autossucesso te deixou dependente a mim? Não. É isso que eu falo. Por isso não seria a mentoria do sucesso do Léo. Não, é o autossucesso, tanto que a jornada da mentoria do autossucesso da Karen Regina. Não é do Léo. Então, pegando esse ponto, o alto desafio que você fez é exatamente onde separa quem não tem a coragem e quem quer realmente decidir se entregar na mentoria. E aí, pegando esse gancho, seguindo essa linha do tempo, você entrou na mentoria. E como foi, depois que tomou a decisão, como foi o começo da mentoria para você? Porque eu gosto de trazer a realidade. Né? Então, como que foi para você isso? Pessoa, como você foi se sentindo? No começo foi desafiadora, né? Porque a gente começa a olhar assim umas coisas e você fala, nossa, não tinha nem noção, né? Que eu estava nesse lugar. E o quanto desconectada da minha essência eu estava, do ponto de não saber, não conseguir não ficar sem fazer nada, né? Porque o nosso primeiro auto desafio era, tenta não ler o livro, tenta não buscar algum conhecimento. Eu falei, meu Deus do céu, bem agora que eu comprei um livro. Eu falei, gente, como pode, né? E aí, não ficar tentando buscar, né, ajuda em outros lugares e focar só em uma coisa, porque eu acho que é uma das minhas uns desafios, né, que a gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, quer resolver e no final não resolve nada. Perfeito.
E aí, como que você se sentiu? Porque a gente está falando de um padrão, né? Sim. Sempre buscar mais, 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 mais. E como foi isso para você? Ah, foi desafiador, assim, até é, não buscar, né? Tipo, só manter aquilo que eu já tinha, assim, que eu vinha construindo, né? E é assim, o começo foi bem profundo, né? De olhar para as minhas dores, que ver que o negócio era muito mais além do que só o profissional, né? Tava muito mais submerso, assim, né? Mas valeu, assim, valeu cada minuto. Cada choro, porque olha, a gente chora também. É verdade, a gente está rindo aqui, mas às vezes, né? Porque a gente trabalha com a realidade, né? Não é, Eli? Sim, sim. E você teve mais alguma outra dificuldade durante a mentoria? Ah, sim. Tive a questão, né, de relacionamento, né, que aí acabou vindo na superfície depois. Então, essa questão da minha conexão com o feminino, de estar muito na energia masculina, porque a gente, como mulher e sozinha, e ser o homem e a mulher da casa, né, de estar sempre tendo que fazer, sempre tendo que cumprir, e então sair desse lugar, né, e voltar para minha essência, isso também foi desafiador, né, olhar para isso. E ai, então o que mais? É que é tanta coisa, foram tantas coisas ao longo do processo, né? Mas só o que foi lembrado agora já basta, tá ótimo. Se alguém um dia precisar e quiser te perguntar, e se tiver contexto, vai poder. Sim, com certeza. Então vamos lá. A mentoria do autossucesso ela trabalha três pilares, né? Autoliderança, relacionamentos e vendas, que são para empreendedores acabam em vendas, mas também exponenciam em vários resultados, né? A mentoria do autossucesso exponencia os resultados. A gente trabalha com vocês, são seres humanos. A pessoa esquece isso, mas o contexto são esses três pilares. E pegando esses três pilares, dentro deles, qual foi o seu primeiro resultado? Porque o primeiro resultado para você, no seu contexto. É a mentoria do autossucesso individual era para o contexto da pessoa. Então, qual que foi o seu primeiro resultado que você falou assim, esse é meu primeiro resultado? Você lembra? Sim. Fala, é, eu tenho, como eu falei para ele, né, assim, eu tinha muita dificuldade de divulgar o reiki, as terapias holísticas, né? E aí teve uma semana que, assim, logo no começo da mentoria, uma semana que uma moça me procurou com reiki, e assim, falando mais rápido para não aprofundar tanto, Não, fica à vontade, é seu tempo. Então, é seu sucesso. Não importa. Quem cair aqui, se quiser assistir, assiste. Quem quiser colocar pra frente, o seu sucesso. O resto, com todo respeito, dane-se. as coisas foram acontecendo, né? A moça me procurou com reiki, aí demorou um tempo, aí deu certo. Uma amiga do trabalho falou para ela: eu vou ficar com a sua filha, escolhe alguma coisa para você fazer por você. E ela lembrou do reiki, de ter conversado comigo e marcou a sessão. E aí, tipo, a gente fez a sessão na segunda-feira, foi super, assim, não tinha horário, mas tudo contribuiu para que desse certo. E a gente conseguiu encaixar, consegui locar o espaço. E aí, desse atendimento, no dia seguinte, ela já marcou, a amiga dela que ficou com a filha marcou a sessão de reiki. Aí, uma amiga do trabalho, no dia seguinte, marcou. Um homem, um cabeleireiro, marcou terapia Mayan comigo no mesmo dia. Então, na quarta, acabei atendendo 2 pessoas. E na quinta, eu tive outro atendimento de reiki, assim, tipo, inédito, uma semana, todos os dias da semana eu fiz o atendimento
no qual eu estava com muita dificuldade de divulgar e de sair daquela coisa, faz um atendimento aqui, aí passa um tempo, faz outro atendimento ali, e além de que eu consegui gravar alguns vídeos que estava, para mim, travado, que eu gravava, e daí eu falava, não tem nada a ver, aí voltava, e ficava nessa, e eu consegui ter uma sequência maior de gravação de vídeos e conteúdo, enfim. Bom, bom você falou do pilar do sagrado feminino. Na parte das mulheres, isso tem a ver com a autoliderança, né, que é dentro do pilar da autoliderança. Claro que dentro do pilar da autoliderança, quando a gente fala do sagrado feminino, vai para os relacionamentos, porque dentro dos relacionamentos, o senso comum é se relacionar com o outro. Mas na mentoria do autossucesso é primeiro Deus, depois você e depois o outro. E aí, consequentemente, você falou tudo isso e já foi para vendas, né? Então, essa é a sua conexão dentro desse contexto que você falou do primeiro resultado já sendo desse autossucesso, já trabalhando nesses três pilares. Mas aprofundando um pouquinho, já que você falou no começo, essa questão da sua autoliderança, que é o seu sagrado feminino, como foi? Quais resultados você, se quiser compartilhar, né? Fica super à vontade. Mas o que você entendeu como mudança ou como resultado para você nesse questão? Essa é a parte assim mais delicada, né? Na verdade, eu acho que. Se respeitando, tá? Não precisa se expor. Sim, sim. É o que vier no seu coração para compartilhar, por favor. Eu acho que nesse contexto geral, escolher mais por mim e por amor a mim. Eu acho que isso e tomar decisões, mesmo que essas decisões sejam difíceis, e sair só da escolha. Eu acho que essas três palavras-chave que têm me movido até aqui agora, assim, escolher por amor a mim e não ao outro, como eu vinha fazendo ao longo desse período, por amor a mim. Então, assim, toda vez que eu penso em voltar no padrão, eu falo, poxa, o meu mentor falou, é por amor a você, é por amor a você que está fazendo isso. Então, essa frase, ela sempre vem para mim. E é a palavra decisão, porque quando você fica na escolha, qualquer coisa serve, né? Você escolhe ou é escolhido. E quando você toma a decisão, é diferente. Então é isso que eu venho fazendo, inclusive hoje foi um papel desse, né? Eu fiz tomei uma decisão por amor a mim, né? Que fui lá me arrumar para estar aqui fazendo a mentoria, a gravação da mentoria hoje, e que normalmente a gente deixa passar, porque na loucura do dia a dia, a última pessoa que a gente olha é a gente mesmo, né? Isso é tão bonito porque assim, né? O autossucesso, não tem como eu falar quando eu apresento para as pessoas, né? Então, vou falar exatamente assim: o autossucesso é simples, mas não é porque é simples que é fácil. Então, alguém pode olhar e falar, né? Se a gente pegar alguém do senso comum, olhar e falar, ela foi lá, se arrumou para gravar, nossa, mas isso é tão simples. Não é. Isso é tão, melhor, desculpa, simples não. Isso é tão óbvio. É tão óbvio. Óbvio para quem? Óbvio não existe. Óbvio é uma mera ilusão. Né? Ah, tá, Léo, não é uma mera ilusão. Então, beleza. Você sabe fazer arroz? Ah, sei. Você faz arroz hoje, depois de 10 anos, como? Com o pé nas costas. E no primeiro dia? Não era nada óbvio. Sim, principalmente se não teve ninguém para te orientar. Se tem um mentor para orientar para fazer arroz, até sai mais rápido. Agora, se você não tiver ninguém, vai queimar muito arroz. Então, é sobre essa pista. E outra, que eu acho muito importante, eu acabei de, um pouquinho antes, eu terminei uma sessão e a gente falou de algo muito precioso, que as pessoas ficam buscando as coisas deslumbrantes na vida, né? E hoje tem muitas promessas
por causa do meio digital, e eu não estou contra, né, de uma crítica, pelo contrário, né? É uma responsabilidade nossa, né? Que bom que você está publicando seus vídeos, publicando seu trabalho, eu estou também, para a gente buscar mais pessoas para entregar. Por quê? Porque as pessoas ficam oferecendo a fórmula mágica, então elas ficam esperando como se fosse algo sobrenatural, vai ter uma fórmula Sim, XPTO, né? E aí a gente sim. falou na sessão seguinte, a pessoa da sessão falou uma coisa que eu não posso falar ainda quem é, porque ainda não está durante o alto sucesso. E aí eu falei para ela o seguinte, ela teve uma escolha, né, também é uma mulher, né, e ela teve uma escolha muito importante no trabalho dela. E aí eu falei, tá vendo? Você está escolhendo por amor, e muito similar. Ela falou, como assim? Eu falei, porque é no ordinário que aparece a oportunidade para criar o extraordinário. Sim, Só que a mente acha que não. Tem que caminhar para o extraordinário e fica buscando. Aí eu falei: o extraordinário, quando a gente não tem o ordinário, ele é um ideal. E o ideal não é o real. Então, na mentoria do auto-sucesso, esse trabalho é o real. E tem que ser assim, porque você, como empresária, empreendedora, toda hora vai para o cliente, atende o cliente, dá aula aqui, volta para cá, faz isso, faz aquilo. E parar um tempo para cuidar de você, a hora que eu te vi, é fantástico. foi bem desafiador, é a primeira vez. Então, por isso que a gente está trocando aqui, e um pouco me importa quem está assistindo, que aqui faz parte do seu sucesso. Então, te ver com mais uma dessa conquista é realmente uma celebração da sua jornada. Sim, Então, fazendo esse parênteses aqui para você, porque é incrível o poder da sua decisão. De tudo que de todos os seus altos sucessos, tem outros que a gente não vai nem comentar aqui, que é muito profundo, e não faz sentido. E pegando esse gancho, qual que você acha que foi a sua grande vitória no seu alto sucesso? a minha grande vitória são várias coisas assim que compõem, Pode né? falar das várias coisas, o que você ficar à vontade. Mas é a Karen que eu me tornei hoje, assim. Eu acho que começou e a Karen que está hoje é bem diferente, assim. Tem mudanças, assim, de pessoas até comentarem, assim, nossa, mas você está mais, eu acho que mais segura, acho que um pouco mais segura de mim, né, do profissional, me olhar com mais carinho e mais amor, eu acho que é uma das coisas que. E aí, assim, acho que tudo vai contribuindo a favor no entorno, né? O profissional, assim, teve mudanças de clientes, teve alunos novos, e, enfim, muitas coisas foram se movimentando ao longo desse processo. Que legal. E você, ouvindo o que você está ouvindo, como você se sente? Como eu me sinto? Ah, eu me sinto feliz. É muito bom, assim, sentir essa mudança e estar escolhendo por mim pela primeira vez. Muito bom. É aquela história, né? A gente foi sempre movido a fazer para ter. E o auto-sucesso não é nada sobre isso. É sobre exatamente o que você falou. É ser aí para fazer e para ter. Sim, Essa tríade também, né? E ver você falando sobre isso é maravilhoso, porque se tornar é o maior desafio humano. Se tornar uma nova versão hoje dentro da sociedade é para poucos. Para quem quiser entender um pouco mais, lê o livro do Dr. David Hawkes, que fala do poder versus força, vai entender lá que como é desafiador isso. Por isso que a mentoria do autossucesso não é para qualquer pessoa, tem que decidir mesmo. Que a gente trabalha muitas coisas, como você mesmo falou, profundas, que é o ser, é, é,
na verdade, eu vou trazer um jargão aqui para ficar mais simples para quem está vendo também. É matar o antigo para nascer o novo. E às vezes de forma literal, como você mesmo citou aqui, porque o padrão era aquele padrão que é manter a gente sempre no mesmo lugar. Então, ter coragem para mudar e fazer diferente é um grande mérito. E é desafiador, porque como é um padrão, quando você menos espera, você já está caindo lá, né? Então, ter esse olhar observador, que é outra coisa que faz muito parte da mentoria de sucesso, que é observar, né? Eu acho que também uma das coisas que fez muita diferença é não só reagir, né? É observar o porquê da reação, o porquê daquela sensação, o porquê daquela emoção, ou o que é aquilo está mexendo com você para você tomar assim uma ação, né? Aprender a se observar mais. E dentro disso, quais são os benefícios que você vê para a sua vida profissional, pessoal, o que você quiser falar, mas quais são os benefícios que você vê e vivencia que o autossucesso te permitiu? Eu percebo que eu aumentei assim, as minhas conexões profissionais, né, com pessoas. Acho que o meu olhar ele ampliou um pouco mais. Eu estava muito limitada ali, fechada no meu mundo, na minha casinha. E eu percebi que nesse momento também as parcerias e estar conectando com outras pessoas, porque uma das coisas, assim, para mim tipo, eu e o meu aluno de personal, eu me fechei ali naquela casinha, e aí vinha a dificuldade da minha autodivulgação e tal. E nesse período de transformação, né, que a gente veio trabalhando, eu consegui me soltar mais, de perceber que eu preciso ter mais essas conexões, de interagir mais com as pessoas, que eu tenho mais a entregar, não preciso ficar só retendo para mim, assim. Muito bom. E fazer esse movimento, eu sei que é muito difícil para as pessoas, e aí eu vou te fazer uma pergunta meio como se fosse contra a mentoria. Você foi obrigado a fazer isso? Eu te obriguei a fazer isso? Não. Na verdade, acho que isso foi acontecendo naturalmente a partir de cada sessão, do que foi se desdobrando a partir delas, assim. Não foi nada que você tem que fazer assim, ou você tem que fazer assado, ou se você fizer assim assado, vai ter tal resultado. A coisa, ela se desenrolou naturalmente. Bom, eu lembrei da Lázara. A Lázara trabalha, trazendo um contexto aqui, tem o depoimento dela também gravado, ela trabalha lá no Alto Paraíso. E ela também teve uma similaridade igual a sua, porque ela tinha uma empresa, a Jardinar, e queria matar a Jardinar para ir só terapias holísticas. Aí, graças a Deus, ela não matou, hoje ela está com as duas empresas, e você teve essa descoberta dessa outra empresa sua, né? Que tava meio paradinha e tal. Sim, que foi das terapias, né? E que é algo que eu gosto muito, porque é isso, é entender que a gente não é só um corpo. E hoje, na sociedade que a gente vive, as pessoas ainda estão muito, muito machucadas, estão se sentindo muito solitárias. E esse é um espaço de acolhimento, de autocuidado, né, da pessoa com ela mesma e dessa integração, né, de voltar para si, voltar para dentro, de perceber suas emoções, de perceber o seu corpo, porque a gente passa o dia tão no automático que nem percebe o seu corpo falando com você todos os dias, né, aquela dor, aquele incômodo, aquele desconforto, as pessoas nem percebem. Eu tenho um aluno de personal que chega às vezes na aula e fala: nossa, mas eu não sinto. Nossa, essa dor na lombar que eu tô sentindo. Eu falei, também
Quantas horas faz que você está sentada na cadeira? Na frente do computador? Ela não tive nem tempo para fazer xixi, até esqueci que eu precisava fazer xixi. Eu falei assim, obviamente que a sua lombar vai gritar, né? Então é essa percepção do corpo e que as pessoas vão perdendo, assim, e essas terapias, elas, além, né, da parte da atividade física, essas terapias ajudam a gente a ter essa autopercepção. E que bom que essa nova empresa aí, que já estava lá paradinha, agora está resgatada, né? Sim, sim, até ó, fechei mais um pacote, segunda-feira eu tenho um atendimento com Reiki, e que assim, é um pedacinho de auto-amor, né, porque além da terapia que eu faço, a pessoa faz um escalda-pés, tem o chazinho, tem todo um momento preparado para esse acolhimento, sabe, o trabalho já começa desde o atendimento, pelo WhatsApp até chegar na maca, assim. Olha só, gente, que está escutando isso. Isso estava guardado, trancado. Sim. Quantas pessoas querem um atendimento dessa forma, com muito amor e carinho? Um pedacinho de amor. Você acabou de falar, tipo, parafraseando. E graças a Deus agora está disponível para as pessoas, né? Sim. Que bonito isso. E fazer uma outra pergunta aqui. O que você acha que é importante, ou melhor, por que para você foi importante fazer a mentoria do autossucesso? Porque, vários aspectos, né? Mas para me autodesenvolver, né? Para me reconhecer como pessoa, como mulher, eu acho que isso foi importante. Para o profissional, porque eu já estou numa fase que eu estava muito congelada, então eu preciso. A gente tem fases da vida, né? E a gente tem que pensar no futuro, né? E então, nesse contexto, né, de tipo, e como vai ser daqui para frente? Eu estava muito nesse lugar. Ah, tá, eu cheguei até aqui, daqui para lá, o que vai ser? E eu ficava aí, o que vai ser, né? É um ponto de interrogação. E na mentoria a gente vai desenvolvendo o que vai ser, não de uma forma linear, mas dentro do contexto que trago para a sessão, assim, né? E aí as coisas vão acontecendo. Então eu acho que isso para mim foi muito importante, essa parte de me enxergar mesmo como pessoa assim no mundo e o que eu posso contribuir para ele, porque às vezes a gente acha que a gente só está fazendo mais um trabalho, mas é o quanto você está contribuindo para outras pessoas e deixar de sair do ego, né, do egoísmo de que não é nada, e falar, poxa, eu estou servindo, eu estou contribuindo, o que eu posso trazer de melhor para o meu próximo, né, nessa energia do Espírito Santo, né, do sagrado, né, então é isso, e sair do que, eu só tenho que fazer, eu só tenho que pagar, eu só tenho que cumprir metas, né, é muito mais profundo do que só isso. Muito bom. E falando um pouco do Espírito Santo, eu chamo a mentoria do autossucesso, principalmente para as mulheres, né? Vou explicar de novo. Os homens é o caminho da verdade e as mulheres eu falo que é o beijo doce do Espírito Santo, né? Que quando vocês voltam por esse sagrado feminino, acontece de se abrir para essa oportunidade, né? Porque o Espírito Santo não é violento, então ele beija vocês, mas às vezes vocês nem percebem. E você começou a perceber isso? Sim, bastante. Em vários momentos, assim. E é que a gente está tão desconectado, tão esperando o extraordinário,
que às vezes o ordinário vem chegando, né? O beijinho doce do Espírito Santo chega e a gente nem se dá conta. E quando começou a chegar e dar conta, como foi? Ah, foi muito lindo e muito importante para mim. Que bom. É. Tenha tido essa abertura. Mas se quiser falar mais, desculpa, te cortei. Não, e Só um assim, pouquinho aqui para mim. eu acho que, na verdade, você, como mentor, teve um papel muito importante, porque é isso, é para além de só uma mentoria de 1 hora e conversar e ir embora. Você entrega muito mais do que isso para gente, sabe? Você participa da nossa vida, você ajuda, você ouve, você contribui. E isso para mim foi o que fez total diferença para chegar até aqui, assim, sabe? Dos momentos que você tirou para me dar atenção, para me ouvir, mesmo que fosse algo bobo, enfim, mas que para mim naquele momento estava bem desafiador e você doou o seu tempo para me ajudar e para além de uma sessão. Isso para mim foi o que fez a maior diferença. Ah, que bom. Fico feliz que o bônus faz sentido, então, né? Sim. Mas eu é intrometido na sua vida, é isso ou não? Não. Na verdade, eu que fui pedindo socorro, socorro, preciso de ajuda, e você foi lá e disponibilizou do seu tempo para me ajudar e me voltar, ajudar a voltar para o centro nos momentos em que eu saía dele, enfim, porque é isso, né? É um desafio. Nem sempre a gente consegue manter o centro, às vezes bate os momentos de medo, de insegurança, de tá tudo errado. E aí você ia lá e calma aí, peraí. E mostrar num olhar com que você fala, não, pera, é verdade, eu não tinha olhado por essa ótica, porque às vezes a gente só enxerga com a lente que a gente quer enxergar, né? Ou que a gente tem de conhecimento naquele momento. E aí você ajuda, né, com o seu conhecimento e com o desdobramento de olhar as coisas por uma ótica diferente. Bom, porque eu gosto dessa. A mentoria do sucesso é sobre algo, é sobre realidade, não sobre ideal. Então, é por isso que eu faço questão de gravar aqui o depoimento de vocês mentorandos como essa troca de verdade. Para que alguém que possa estar querendo decidir entenda que é pela verdade. Porque é exatamente o que você falou. O que eu falo na mentoria, não importa quantas vezes você sai do centro, o importante é voltar. Né? Porque as pessoas estão querendo comprar propostas que não colocam elas no centro, que colocam elas no ilusório. Só que a ilusão, ela não sustenta a verdade. Depois, no próximo ciclo ou no próximo dia, você sofre. Né? E a proposta do autossucesso é para que ela se torne um estilo de vida. Né? Porque se é sobre... é parar de sobreviver. O sobreviver é o ideal. Né? Porque a gente às vezes está sobrevivendo com um monte de ideais na cabeça. E o autossucesso verdadeiro é o viver. E o que é viver? É o real. E às vezes eu estou lá em cima, às vezes eu estou embaixo, às vezes eu estou com ansiedade, com medo, e eu poder ter algo genuíno dentro de mim para essa versão nova voltar para o centro e seguir meu autossucesso. E isso foi entregue a você? Sim. Que bom. Fico muito feliz, né? Cumprimento o mais legal é que agora tem o seu próximo ciclo, né? Sim, teremos próximo ciclo com cases de sucesso. Sucesso, e agora também estou comprando agora eu vou servir você e você vai me servir como personal e eu vou me tornar um case de sucesso para você. Quer dizer, é a minha intenção, né? Sim, Espero ser sim. um aluno comportado e dedicado. Ah, Quero e voltar como eu atleta de novo. te ajudar a conduzir nesse caminho vai ser muito importante para mim também. Muito bom.
E falando do autossucesso, para quem de repente está escutando, e não com a intenção de querer vender para eles, porque a venda é uma consequência, né? Eu ensino a vocês a matarem os vendedores para poder vender de verdade. Inclusive, até eu comentei, né, que esses dias eu estava vendendo, e aí me peguei vendendo, falei, ué, mas eu ensino todo mundo a matar o vendedor, por que que tá aparecendo esse vendedor aqui? E aí tirei ele lá de trás, porque eu nunca fui isso, mas porque eu estava passando uma mentoria de negócios, né? E aí entrei nessa, não que o mentor esteja errado, que ele possa, ou não tem nada de errado, mas aí eu peguei o que ele me ensinou, né, para honrar o aprendizado dele e coloquei o autossucesso. E aí as vendas voltaram a acontecer. Então, nesse sentido, que eu quero te perguntar, o que que você acha o que que você pode dizer para as pessoas que vale a pena fazer o autossucesso? O que eu posso dizer? Por que que vale a pena fazer o autossucesso? E que seja da Karen, não querendo vender nada. Hum. Eu vale muito a pena porque é um processo assim muito lindo, desafiador, porém muito acolhedor e de mudanças que você consegue ver ao longo do processo, sabe? Não é algo que, quando a gente chegar ali, né? Não, é um passo a passo, é cada dia uma descoberta, é cada dia algo novo, é cada dia que você se encontra com o Léo, você vê mudanças reais acontecendo na sua vida e no seu dia a dia e no seu interno. Então, eu acho que, assim, se você decidir por você, é a melhor escolha que você faz. Muito bom. E tem mais alguma outra coisa que você gostaria de falar para a gente poder fechar aqui esse primeiro ciclo, né? Porque daqui a pouco do outro ciclo a gente grava de novo lá na frente. Eu acho que agradecer você por todo o carinho, por tudo que aconteceu nesse período, que foi muito importante para mim, para quem eu estou me tornando, né? Porque ainda é um processo, eu sei que nada é mágico e as pessoas entenderem também que é assim, é o dia a dia, o passo a passo, é construir um pouquinho a cada dia que vai se sustentando para ter consistência ao longo da vida, né? E isso para tudo, não só para mentoria. E, por tudo que você se dispôs, assim, sabe? Isso não tem preço. Coisas que na vida não tem preço e, assim, é difícil mensurar em valores o que ele contribui para a gente, quanto pessoa, o que ele entrega. Então, eu acho que é sobre isso. Obrigado, querida. E terminando, dando glória em Celso dele. Minha gratidão. A gratidão é minha. Ansioso para o seu novo ciclo e ansioso para ser seu cliente agora. Isso aí. Fala novos passos a partir da semana que vem. Aí você vai, como eu falo no final da sessão. Agora a vingança vai ser. Como eu falo no final da sessão para vocês, né? Boas descobertas. Depois, agora eu vou ter boas descobertas. São médicos agora, né? Fala, agora vai ser minha vez. Eu vou encerrar aqui. Obrigado por quem assistiu. Espero que a contribuição da jornada da mentoria do autossucesso da Karen possa ter, para quem assistiu aqui, passado alguma coisa positiva que você possa colocar em prática e desenvolver na sua vida. Assim seja. Que assim seja. Deixa eu parar a gravação aqui. Obrigada.